A gente, nesse momento, nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos mentalizando. Os guardiões adentrando o nosso lar, com muitas espirais, com muita proteção, trazendo muito equilíbrio a cada um de nós, para que possamos buscar a sintonia de Ruiz, Maria Amélia, Liamar, Cíntia e Cássio. Nesta corrente de proteção, desses mentores que nos auxiliam no estudo, nós vamos assim, nos unindo com todos os espíritos que estão no Hospital Santa Cruz estudando junto conosco. Vamos expandir o nosso cardíaco e expandir a nossa consciência para que possamos ter um dia de estudo com muita paz, fraternidade, serenidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, nós paramos. A arrogância é um contrapeso da descrença. Pode ler, Eu Serginho. anotei esse parágrafo. Eu Quem não também. conquistou a capacidade de estar em plenitude, de nutrir-se de ideais legítimos e honestos, debate-se exaustivamente na compulsiva necessidade de afirmação do ego. A arrogância é a defesa dos fracos e o trampolim dos desmotivados. Impor-se a qualquer custo, ser o melhor, destacar-se e ser reconhecido são algumas das neuroses recorrentes da personalidade arrogante. Uma doença da vida mental, uma doença da vida mental profunda que nos leva a um dos mais desconhecidos gêneros de obsessão, a obsessão pacífica, um capítulo específico nos assuntos da relação mental. Então, ele fala bastante de arrogância a partir de agora, né? E uma coisa interessante aqui é que quando a gente conquista a plenitude, e o que significa conquistar a plenitude? É você tá pleno, você é, não precisa da aprovação de ninguém, você está pleno, né? Uhum. Aí você, não, estou lendo no lugar errado aqui. Quando você atinge essa plenitude, você não precisa mais se impor, né? Porque você está pleno, você tem consciência de si, você tem ciência do que você pode e o que você não pode fazer, então você não precisa disso, né? Eu acho que você também compreende o limite de cada um. Você respeita o limite de cada Sim, um. sim. E se respeita e respeita o outro. Então, Você compreende que da mesma forma que você é limitado, o outro também é limitado, então você aceita ele do jeito que é, porque você também se aceita do jeito que você é, né? E aí diz aqui, né, não tem a necessidade de afirmação do ego, né? é porque você não vai duelar, né? Não, você não precisa, né? Você não vai duelar. O que que vem um, o que que é o outro? Não. Algo mais? Vocês que anotaram esse parágrafo também tem alguma coisa a falar? Eu marquei ele todo porque me vi nessa condição e das explicações que ele vem Uhum, colocando aqui abaixo, que é a obsessão pacífica. Eu uhum. achei interessante, mas a título de curiosidade, mas Curiosidade. aquilo que é. Algo mais? Então vamos lá. Alguém fez mais alguma anotação? Eu quase uma página e Então, meia depois, Mas eu acho que eu tenho então antes. vai lá. Eu marquei brechas mentais. Eu anotei antes. Então, A mais habitual propriedade psicológica da arrogância que expressa a vida mental dos espíritos arrependidos é a resistência em admitir a presença sutil de suas manifestações personalistas. Nossos irmãos ainda não aprimoraram a noção de autoconhecimento suficientemente.
de forma inconsciente, ainda se debate na areia movediça da personalidade arrogante, desejosos de sair, conquanto ainda sugados pela força dos hábitos. Então é um círculo vicioso, muitas vezes. Né, a gente está ali, mas esse autoconhecimento fica, e não há, né? Então fica ali, ó. Leda? Então, é o parágrafo seguinte. Brechas mentais que oscilam conforme a mutação natural da evolução do ser. Hoje, alguém pode encontrar larga faixa de sintonia com a mente de alguém. Todavia, daqui a 24 horas ou dentro de 10 dias, essa faceta da personalidade poderá estar completamente vedada a qualquer ação mental de obsessores. Por isso, não será incorreto também classificar as obsessões pacíficas como intermitentes ou sazonais. Quer dizer o quê? Quer dizer que você pode ter uma Uma obsessão pacífica. ali de horas e você já conseguir se livrar disso? Uhum. É isso, assim? É É isso isso aí. aí. Você estava, quer ver? Você saiu. Vi alguma coisa que não me agradou, que sei lá, me chamou a atenção. Ó, vamos lá, num exemplo que acho que talvez fique um pouco mais claro. Você saiu, foi lá, tomou um chá com as suas amigas. Estavam ali num clima, existia um clima pesado. Pode ter tido um envolvimento ali, e a partir do momento que você saiu, você fez a sua oração, você se livrou. Tá, entendi. Ou então, Entendi. Quer ou dizer que quando a então, gente percebe que está numa sintonia errada, se a gente logo já procurar Corta. orar, aí já se, dependendo, acredito que da sintonia, já se livra, não é? ou então você, por exemplo, passa por um problema que te aborrece. E Ah, aí seus pensamentos não são legais. E aí se aproximam e te obsediam por causa disso. E aí você não podia resolver o problema na hora, você vai fazer outras coisas e você se esquece daquilo. Eles não conseguem mais ter acesso a você, não tem mais brecha. Aí você volta a resolver o problema. Você olha para aquilo lá e você abre de novo as brechas, entendeu? Por isso que a gente fala entendi. muito. Na hora que você estiver se sentindo envolvido, quebra. Vai fazer uma outra coisa. Você talvez não consiga rezar no momento, mas sai e faz outra coisa. Muda a sua Sintonia. a sua sintonia. Já é Sintonia. um início. Já é um início. E aí depois vai e tenta fazer a oração. Aí depois, aí você se prepara para fazer aquilo que você tinha deixado de fazer porque não estava se sentindo bem. Você entendeu? Mas se você Entendi. alimentar a sintonia, aí não tem jeito não. Alimentar a sintonia é ficar naquele Uhum. pensamento, não se livrar daquele pensamento, ficar É isso naquela. aí. É isso aí. Entendi. Você Entendi. entendeu? Aí fica. Aí assim, ó, aconteceu um problema, tá? Aquele problema aconteceu. Se você vai, quebra, vou fazer outra coisa, fiquei chateado, ok, Deus me dê força, vou fazer outra coisa. Mas se você for conversar com outra pessoa, você vai puxando, ó, você vai alimentando. E é Conversar com outra pessoa sobre aquele assunto. assunto, Sobre aquele sobre assunto. aquele assunto. Aí você vai alimentando, entendeu? Entendi. Ali começa a se criar um monstro. Tá? Certo, tá certo. Vamos lá? Algo mais? Eu anotei o parágrafo que começa assim: Você pode me ajudar a pensar? Eu, Acharam? eu marquei, eu marquei o de cima. Então vai lá. Sem, Vai lá. sem generalizações, irmão querido, enorme parcela de espíritos, particularmente o grupo egresso das prisões do Vale do Poder, são almas com largos compromissos de redenção, adquiridos a custo de prepotência e altivez. Mas eu acho que assim, começa lá no outro ainda, né? Em cima, né, Cornélio, ainda, né? É. Cornélio, falando de mim mesmo, sempre achei que meu temperamento firme fosse uma virtude. Ouvindo suas considerações, coloco-me inteiramente na condição de um homem arrogante, inflexível.
Nós espíritas somos tão arrogantes assim? Sem generalizações, irmão querido. Enorme parcela de espíritas, particularmente o grupo egresso das prisões do Vale do Poder, são almas com largos compromissos de redenção adquiridos a custo da prepotência e altivez. Então, quer dizer, aqui diz que a maioria dos espíritas são arrogantes, não é Não, isso? Não, não, não. Não? Não? Espíritas, particularmente o grupo egresso das prisões do Vale do Poder. Hum. Se você veio do Vale do Poder, Você tem uma grande tendência de ficar assim, de ser assim, né? de ser assim. Ah, tá. Aí a gente começa a olhar as nossas atitudes Tudo, e começa fala a prestar assim, "Ih, atenção. caramba, era eu então." Vim de lá. A gente canta assim, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Você várias vezes nos disse, não queiram saber o seu passado. Agora a gente já está começando a reconhecer de onde a gente... Não queira conhecer seu passado, agora ele está chegando na gente aqui, né? Mas eu também sempre falei assim, não queira conhecer seu passado. Mas se você parar, você vai saber de onde você veio. Eu já estou me vendo. E aí a gente canta, Lady. Mas uma coisa importante, né? A gente fica olhando, a gente fala sobre isso, a gente dá risada, né? Nossa própria falência, né? Mas é importante a gente, pensando nisso, a gente entender quais são os tipos de espíritos que nos acompanham. E eu volto a dizer, olha a oportunidade. Tá bom, então desculpa. Os espíritos que nos acompanham, que são os espíritos que eram nossos companheiros nessa oportunidade. E aí, às vezes, a gente até se afastou deles, né? E eles estavam longe. Mas qualquer pensamento que a gente tem que nos liga às nossas atitudes ou posturas anteriores, cria conexão, o cordão se acende e eles vêm correndo na nossa direção. E eu volto a dizer, a oportunidade que nós temos da transformação. É isso. Se a gente sabe que a gente veio de lá, então a gente pega outro caminho. É isso aí. Sim. Se a Isso é gente continua importante. se alimentando daquele lado, é porque a gente aí a gente não tem mais a desculpa. Ah, eu não tenho conhecimento. Não, a gente tem um conhecimento, é que a gente não quer. Qual é a diferença do orgulho e a arrogância? Quem sabe dizer isso? O orgulho é quando você está é um sentimento que faz com que você se acha tudo deve acontecer à sua volta. Você Você está em primeiro lugar. é quase que o egoísmo, né? Já a arrogância é você achar que você sabe de tudo e ninguém sabe de nada. Você é o melhor. Você é o melhor. Não existe outra pessoa melhor do que eu. Mas eles estão ligados, é claro, né? Então, né? São bem parecidos, né? São irmãos gêmeos. São bem parecidos mesmo. São irmãos gêmeos, são primos. Mas estamos lá. É que Bom? não dá certo. Vamos lá, César? Vamos lá. São vários parágrafos, tá? Tá. Você pode me ajudar a pensar quais são as formas mais comuns nas quais a arrogância aparece em nossas atitudes, a fim de melhor me avaliar? E aí a gente somos nós, estamos falando para nós mesmos, tá bom? Então, vamos lá. A personalidade arrogante é inquieta. Sente-se sobre o peso de severas obrigações. Exige demais de si mesma. São criaturas quase sempre muito criativas, práticas, pensam e falam o que pensam, ouvem pouco. Seu tônus emocional básico é de ansiedade, o que as leva à pressa e a emanações de irritabilidade contínua. Daí alguns sintomas de suas atitudes, tais como impaciência e precipitação. Essa inquietude interior é confundida com o valor de realização. E, de fato, ninguém pode negar a capacidade realizadora de criaturas inquietas.
No entanto, esse traço moral constitui um empecilho nos relacionamentos humanos. Os danos principais podem ser computados por meio da fraqueza mórbida, da ausência de limites, que alcança as raias da impertinência e da imprudência. Ainda podemos verificar múltiplas formas de ação desse estado íntimo de inquietude, que patrocina a intolerância, a rigidez, a disputa e o principal e mais desastroso comportamento que intoxica as relações, isto é, a compulsão por colonizar o pensamento alheio. Então a gente vai olhando aqui, né? Umas coisas são mais intensas, outras menos intensas na gente, mas todos nós temos isso, né? Não é verdade? E aí a gente, no nosso dia a dia, a gente precisa aprender a identificar esses sintomas para que a gente procure não ser arrogante no nosso agir, né? Algo mais em relação a esses parágrafos? Eu marquei eles também, como o Sérgio falou, me vi em todas as situações aqui. E aqui, onde fala dos danos principais, pode ser computados por meio da franqueza mórbida, né? Querer ser muito franco com a pessoa, às vezes ela não quer ouvir de você a verdade. Tem uma coisa que o pessoal fala que a gente não pode confundir franqueza com mal educação, né? Ah, sim. E geralmente, É aonde que a gente passa pelas 3 peneiras. Necessidade, verdade e bondade. E a bondade. Eu quis marcar isso na próxima folha justamente por os 3 crivos. Eu fiquei assim pensando. São 3 situações. Eu sabia que era verdade, os outros 2 eu não lembrava. Necessidade, verdade. E bondade. bondade. Porque às vezes você tem a verdade, você vê a necessidade, mas naquele momento não seria uma bondade com a pessoa, né? Às vezes é assim, é nisso que eu falo. Assim, vamos lá, numa pessoa que está com câncer, você ir falar alguma coisa, às vezes a melhor coisa é você ficar em silêncio e vibrar. Pessoa que está com qualquer problema, né? Mas eu tô falando, né? Eu falei assim, Da sua experiência. da minha experiência. Da minha experiência. Eu falei assim, faz uma oração, nossa, vai chegar de bom grado. Mas às vezes o que vem falar não entra. Entra de uma forma meio errada, porque nem sempre você está no 100%. Anotei 3 parágrafos depois. Eu anotei quando nos fixamos. Eu também, igual da Valéria. Quando nos fixamos nos aspectos sombrios uns dos outros, perdemos nossa capacidade de motivar e educar. Somente mantendo o sentimento no melhor que cada um possui, conseguiremos caminhar juntos, nos ajudando mutuamente. A palavra confiar significa fiar com, dar a fiança. Isto é, tecer juntos o manto protetor da amizade pela fé uns dos outros. Sem indulgência para com as imperfeições, será impossível relações de confiança. E sem confiança, não podemos prever os rumos que tomarão o relacionamento, de quem quer que seja, porque a desconfiança expulsa a misericórdia da convivência. Eu anotei isso daí, principalmente porque é aquilo que a gente eu venho falando muitas vezes, né? Nós estamos falando dos relacionamentos, mas a gente precisa falar da gente mesmo, porque a gente precisa exercitar tudo isso com a gente para que com as outras pessoas seja natural, né? Então, somente mantendo o sentimento no melhor que cada um possui, e inclusive a nós mesmos, é que conseguiremos caminhar juntos, nos ajudando mutuamente. Imagina se a gente não se fixa naquilo que tem de melhor na gente, a gente não está caminhando conosco mesmo. Então a gente precisa olhar o que tem de bom na gente e fazer aquilo crescer ainda mais. Não como uma massagem de orgulho. Não. Por exemplo, você fala assim, não, eu sei que eu sou vaidoso, mas eu também tenho humildade dentro de mim. Então não fica falando da vaidade.
Fala da humildade. Transforma aquela humildade numa coisa grande dentro de você. Porque só assim a sua vaidade vai deixar de existir, entendeu? Mas faz a validação das coisas positivas, Isso. entendeu? É aquilo que eu falei. Quando você descobre um defeito dentro de você, um problema dentro de você, procura descobrir qual que é a virtude que você tem, que é contrária àquele defeito ou aquele problema. E estimula essa virtude. Porque quando você estimular essa virtude, o defeito diminui. Vai estar apagando o defeito, né? Vai estar Isso. É isso aí. diminuindo o Mas aí é defeito. trabalhar, é aquilo que a gente É. estava falando anteriormente. Só presta atenção para não massagear o ego, não trazer por orgulho. E sim Ah, trazer como, porque é um limite bem próximo. é. É trabalhar e não massagear. Essa é a diferença. Esse é o autoconhecimento. Eu vou fazer um ato positivo. Eu estou fazendo para quem? Eu estou fazendo para o mundo. Eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo porque eu quero ser melhor do que ninguém. Porque essa marca a gente já tem. Então, por isso que eu falo, entendeu, Leda? Porque tem que ser bem pensado. Porque essa marca de fazer, a gente já traz. Já traz. É Não aquela tem pessoa que é dúvida. vaidosa por ser humilde, né? É. Algo mais. Um parágrafo depois, esse. Nas lutas de cada dia. Não no outro. Você pegou esse, Leda? Eu peguei esse, peguei o de baixo também. Uma Então coisa vai. só. Nas Tá. lutas de cada dia, o descuido com a fala por parte de Ana tem agravado todos os fatores de discórdia. Essa franqueza mórbida, tomada como sinceridade, perde seu valor quando inspirada na arrogância, o que nos supor com obrigações Arrogância de nos supor, né? de corrigenda uns sobre os outros, esquecendo em nossos lances de pretensão que somente uma pessoa é capaz de imprimir o reflexo da verdade na consciência, a própria pessoa. A pessoa acha que só ela sabe a verdade, só ela que consegue entender aquilo e explicar. É isso. Só ela que Impor, né? consegue. Se não é Na do jeito dela, realidade, não é de jeito nenhum. é o próximo parágrafo, né? É Tornamos-nos isso. arrogantes todas as vezes que achamos que alguém tem de acreditar no que enxergamos sobre ele, ainda que isso seja uma verdade. Ou seja, é quando a gente quer impor a nossa verdade ao outro, entendeu? Não, sobre o outro, né? O que eu acho que você é, Isso. Aí você quer impor isso à pessoa, tá? Ah, sim, isso. mas ela não se enxerga daquele Se jeito. E enxerga aí? daquele jeito. Tá E certo. aí eu dou as confusões. Seja ela na casa espírita, seja Na dentro da convivência casa, da nossa do dia a casa, dia, é no nosso dia a dia. verdade. Uma coisa que era comum que a gente via, uma pessoa na casa espírita começava a questionar muito as coisas, né? O trabalho, se devia fazer assim, aquilo outro. A coisa mais fácil que tinha era o dirigente falar assim, não, você está obsediado. Poxa, Porque assim Posso dizer que ficava não é. quieto, calava a podia ser até que criatura, fosse né? verdade. Podia até que fosse Calava a verdade. criatura, pronto. Fica lá, você está obsediado. Tá bom. Mas se a gente fosse puxar Vai a sentar, fichinha. vai sentar. Pode ser até que fosse verdade. Mas falar isso para a pessoa, no momento que ela vem com a ideia dela, é a melhor coisa? Não, Não, lógico que não. mas eu tô rindo da época de trabalho na casa de Pedra lá. A Virgínia riu da mesma forma. Aí se a gente puxasse aquela fichinha. Mas quem não é obsediado, gente? Não tá aqui. Esse já. Não tá aqui. É que existem obsessões e obsessões. A Isso, bipolaridade do médio é verdadeira. não, mas eu vou perguntar novamente, quem não é obsediado? Quem de nós não tem ao nosso lado, em algum momento, algum espírito tentando
Insuflar. insuflar alguma coisa pra gente. É só a gente pensar uma É, coisinha, fora abre a brecha, pumba, ele tá lá. Eles estão Para isso, esperando o momento. para isso só precisa uma coisa, estar encarnado. Você está encarnado, você Não, tem não precisa estar encarnado. O desencarnado também acontece. Não muda muito quando a Não gente vai muda para o outro lado, nada. não. Só que a gente tem um pouco mais, mais vamos dizer jeito. assim, se a gente levar o aprendizado daqui, a gente vai conseguir compreender com mais facilidade. Mas se a gente não tiver. Qual que é a diferença? Encarnado, ele se aproxima de vocês. De você, não, de nós, né? Desencarnado, nós nos aproximamos dele. Vocês se lembram no filme André Luiz? Quando ele chega de volta na casa dele e vê a esposa dele com outra pessoa? E ele começa a pensar errado, ele vai para onde? Pro Vai umbral de para novo. onde que ele estava. Ele volta para lá. É, Então, rapidinho assim. o pensamento nosso nos liga aos obsessores. Você segura o seu pensamento? Hum. O que vem primeiro? O pensamento. Então, esse é o autoconhecimento, é tentar, não, eu não quero mais isso. Não quero isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. Não, isso aqui não me pertence mais. Esse aqui é o homem velho. Senta aqui, homem velho, vamos ficar bonitinho, mas a gente vai partir para outro lugar. Esse lado não dá mais. Eu não quero mais isso. Porque se o pensamento veio, por quê? É uma insuflação? É, tudo bem. Mas é a nossa escolha. Manter ele, alimentá-lo ou não. Uhum. Sim. E a gente tem armas no sentido assim, a gente já conquistou, a gente já sabe como sair disso. Virar a chavinha, né? Vou rezar 24 horas por dia? Não, 48. É. Isso aí. Algo mais. Tem alguns parágrafos à frente, num que começa com melindre. Eu também marquei. Pode ler. Melindre, então, é sintoma de arrependimento? É sintoma de orgulho, de escassa inteligência emocional. Entretanto, em almas afligidas pela expiação de lutas íntimas, é também um limite protetor imposto pela mente. Uma defesa? Exatamente. É. Mas, não, sim, né, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala essas coisas aqui, né? Porque quando a pessoa lê um negócio desse e guarda na cabeça, né? Eu posso me lembrar. Aí você, eu tô melindrado. Ah, não é por orgulho. É proteção. defesa, é proteção. Então, a gente não pode esquecer que o orgulho também é proteção, né? Acho que a gente pode dar uma parada aqui agora, né? Já. Então, na próxima terça-feira, nós vamos falar em uma defesa. Não, uma defesa?